A minha foi AstraZeneca. Obrigada, Camille. Vamos lá, pessoal. Boa noite não, né, ô louco? Estamos lá na frente já. É isso Boa aí, tarde pra todo homem do mundo futuro. aí. Espero que todo mundo já tenha almoçado. Já, ou se não, tá tomando seu cafezinho, seu chá. O André acho que não vai tomar na água, que ele já falou já. Eu vou ficar só falando mesmo. Pessoal, então a aula de hoje nós teremos com o nosso querido aí André Rezende, de BH. E, bom, antes de qualquer coisa, todas as nossas aulas são gravadas. E para quem vai perder essa super aula com o André ou perdeu as outras super aulas, então é só entrar no canal do Movimento da Fraternidade e, e na área de playlist vai ter uma playlist lá chamada estudo.com e lá vai estar todas as aulas certinhas, ok? Bom, o André, pessoal, ele é sociólogo natural de Belo Horizonte e participou de muitos grupos espíritas, e inclusive do estudo do senhor Honório Abreu. Palestrante hoje, e a aula hoje vai ser com ele com o tema Ser Masculino. André, muito obrigado e fica à vontade. Essa aula maravilhosa. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo então. Dessa tarde falando do ser masculino. É interessante que vocês falaram das tradições, né? Da tradição indiana, havia uma discussão se as mulheres teriam que reencarnar como homens para depois ascender espiritualmente, mostrando mesmo essa projeção de um ser masculino de poder, de domínio, de controle, de subjugação feminina. Nós vamos tentar entender primeiro alguns conceitos iniciais, o que é patriarcalismo, o patriarcado, a instituição do patriarcado no planeta Terra, também a construção da masculinidade e também o termo machismo. Além disso, também, no segundo momento, eu vou falar um pouquinho desse histórico, principalmente da passagem a partir da Revolução Agrícola e da fixação do ser de uma forma mais aprisionada à terra, em que o homem começa a ter um domínio e controle bem maior e a mulher fica legada ao trato caseiro e principalmente para cuidado de filhos. Mais à frente também vou começar a falar sobre o masculino antigo, o masculino adoecido, né? O que deve morrer nesse grande projeto de desenvolvimento humano dentro do planeta Terra e o surgimento do homem novo. E como nos dias de hoje é uma crise dessa masculinidade. Homens perdidos a partir da ascensão desse poder feminino que coloca e liberta também os homens de uma opressão milenar também. A opressão de ser cada dia melhor, de ter cada vez mais poder. Esse peso nas costas da masculinidade que tem que cada vez mais ser trabalhado para que possamos ser homens integrais, homens que consigam se ajustar tanto no padrão interno em termos de masculinidade como de feminilidade, um processo e um projeto de ascensão espiritual. Lembrar, para início de conversa, que eu vou retornar no final também, o que a doutrina espírita fala da relação entre esses gêneros e mesmo no sexo entre os espíritos. Questão 200 até 202, sexo dos espíritos. A primeira eu acho que todo mundo conhece, a questão de número 200. E aí, tem sexo dos espíritos? Não como entendeis, que é uma questão de organização biológica. Seres desencarnados não têm um padrão sexual, um perfil específico, né? Mas a identidade construída nas inúmeras vidas determina a minha apresentação como homem ou mulher no plano espiritual, dependendo muito de quão próximo eu estou em termos de evolução, as camadas de leitura mais material dentro desse mundo terrestre. Então nós vamos tentar desenvolver esse ponto. Tem sexo dos espíritos, não como entendeis, sexualidade, sexo tem a ver com a constituição biológica do ser, sexualidade com as escolhas que o ser faz a partir da construção consciente de uma energia, de uma força sexual, como espírito encarnado dentro desse planeta. Só para a gente ir adiantando alguns conceitos, porque são importantes para o entendimento do que seja essa masculinidade e como a construção da masculinidade para os estudiosos do planeta acontece
numa existência, né, uma construção social que começa no processo de socialização desde a infância, no lar, e também nas estruturas da escola e junto às pessoas nas cidades ou no campo. Aí é uma construção de uma visão, de um tipo de olhar, a visão de dominância do macho, que muitas vezes olha para a fêmea e se sente responsável em termos econômicos pela fêmea, mas ao mesmo tempo também se projeta como um ser que entra em conflito contra os machos, que entra num processo de conquista e domínio e de poder. E aí nós vamos lembrar na atual fase histórica humana, com certeza, o caso da biologia, né? O famoso macho alfa. Nós que encarnamos com a corporalidade, a estrutura biológica do macho e construímos uma visão de masculinidade toda própria, muitas vezes projetamos ainda esse comportamento do macho alfa. Inúmeras mulheres, conquistas, campo de sexualidade, controle da sexualidade, onde eu posso fazer algo porque eu sou homem e o outro, a mulher, o feminino não pode fazer porque ela é mulher e ela tem uma função específica. Controle de, por exemplo, atividade doméstica. Eu sou macho, eu estou no controle da casa, eu sou aquele que provém financeiramente essa estrutura familiar. A pessoa, a mulher, o feminino dentro da casa é responsável pelas atividades domésticas. No tratamento junto aos nossos filhos, nós criamos e tratamos filhos homens e mulheres também de forma diferenciada. Muitas vezes o filho homem é deixado de lado ele fazer algumas atividades domésticas, enquanto a mulher é exigida dela essa presença da atividade doméstica. Então nós vamos construindo um olhar dentro da vida, um olhar construído, como eu falei, nas inúmeras vidas. E aí eu acho que o ponto de reflexão nosso para o dia de hoje é como desconstruir esse olhar, muitas vezes, que me machuca, me maltrata, eu, o masculino, para que eu possa me tornar um masculino novo no modelo Jesus, guia modelo lá do Livro dos Espíritos. Então é um ponto de reflexão. Outros pontos de reflexão que eu sei que vocês têm um debatezinho depois, né? Será que o sistema patriarcal também impera na casa espírita? Será que a minha leitura de mundo, muitas vezes na casa espírita, tem essa projeção de conflito, busca de poder? Porque é uma leitura patriarcal, uma leitura dessa masculinidade doentia, né? Eu estou aqui dentro desse ambiente, eu quero ter poder e domínio, nesse poder e domínio eu não posso expressar minhas emoções, eu não posso chorar, eu sou forte porque eu sou homem, né? E nisso eu entro em briga com outras criaturas. Então, para nós, em termos de exercício espiritual, é muito interessante entender o ser masculino. E as mulheres entender essas projeções, principalmente na leitura machista de vida de muitas mulheres. Lembrar que o processo inicial de socialização dos homens dentro do planeta Terra se dá a partir das mãos femininas. E muitas vezes são as mulheres que apontam essas diferenças, construídas também dentro delas, num processo histórico e também num processo de diversas existências com a corporalidade da mulher. Então nós vamos ter que quebrar essas estruturas, tentando olhar para o mundo. Por isso que eu coloquei, você tá todo mundo vendo minha apresentação aí? Dá só um... Todo mundo tranquilo? Tá sim, André, tranquilo. Então beleza. Ele agora dá umas mensagenzinhas estranhas aqui, mas tudo bem. Não, foi tranquilo. Joia. Por isso a imagem de um pai, talvez modelo novo. O pai carinhoso, o pai afetivo, o pai que se dispõe a ter emoções. Um encontro mesmo de cuidado, de afeto. Não entender que é só o feminino responsável por cuidado e afeto dentro de casa, mas também o homem, o masculino também tem essa projeção agora nos novos tempos. Desarmar essa estrutura milenar vai ser o nosso exercício hoje, então. Vamos lá. Alguns conceitos iniciais sobre masculinidade, então. Talvez todos conheçam o termo patriarcalismo ou patriarcado. São estruturas sociais construídas principalmente na passagem de uma sociedade de caçadores e coletores há 12 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, em que a saída desse plano de desenvolvimento do planeta Terra, de os companheiros aqui encarnados, trabalhavam em caça e coleta, mas a passagem
para um modelo agrícola, a revolução agrícola no planeta, que permitiu que o ser se fixasse junto ao solo, que ele não precisasse dos grandes deslocamentos, que ele se fixasse e nas plantações, colhesse, com excedente da colheita, pudesse se especializar em outras coisas, e mesmo a construção das cidades. E aí nós vamos vendo que o papel da mulher se altera nessa construção da sociedade caçadora e coletora para a sociedade agrícola. Por quê? Na sociedade caçadora e coletora, homens e mulheres tinham a mesma função. Eles saíam para colher os seus frutinhos, a mulher ficava incumbida de colher os frutos, ou ali na região, no entorno onde ele estava alojado, e o homem muitas vezes se lançava para as caças. A cisão entre os dois gêneros não era muito pronunciada, mas ao mesmo tempo que eu fixo num padrão de terra e tenho oportunidade, a partir do excedente de gêneros alimentícios, de mesmo intercâmbio com outras comunidades que fizeram o mesmo projeto, e ao mesmo tempo também me manter e ter mais filhos, a mulher ficou disposta dentro de casa. Então, a partir daquele momento, a mulher se torna uma gestadora, alguém que procria dentro dessa comunidade. A função social da mulher numa sociedade agrícola é de procriação. Por isso, dentro de casa. E por isso, cada vez mais, uma leitura masculina de que a mulher, o lugar da mulher era a casa e do homem na rua. A proposta do homem era o do caçador, o de projeção de poder, de domínio e de controle, porque nas diversas investidas junto às caças, ou mesmo para manter o plano de defesa ali da sua colheitazinha, ele se colocava em conflito com outros grupamentos. Então o homem ficou responsável pela defesa do ambiente, ficou responsável pelo domínio e pelo controle de um território geográfico. E a mulher cada vez mais foi se colocando dentro de casa, porque ela saía de uma gestação para outra. Com excedente, como eu falei, com excedente de alimentação, a humanidade teve a oportunidade da ampliação, de um aumento demográfico aqui no planeta Terra. Mas à frente, 4.000 anos antes da Era Comum, a constituição das grandes civilizações, né? Ali no entorno do Tigre e Eufrates, começando com a Suméria, ali em torno do Rio Nilo, com o processo da civilização egípcia, no Oriente também, em torno do Indo, as diversas civilizações, principalmente a civilização que hoje em dia, os trabalhos arqueológicos, na cidade de Harappa e Mohenjo-Daro, nós temos também lá na China também, junto ao Rio Amarelo. Essas diversas comunidades e civilizações construíram grandes cidades onde uma elite cada vez mais masculina oprimia e subjugava as mulheres. E é esse tipo de formato que o patriarcalismo e o patriarcado vai cada vez mais fixando e enraizando no mundo, gerando um padrão de a escolha do macho é a escolha adequada. A leitura de domínio é a leitura melhor possível. Quer dizer que as sociedades, muitas delas matriarcais, morreram no planeta Terra? Não. Há diversas estruturas onde o matriarcado é o grande padrão dessa estrutura social que ainda perduram no planeta Terra. Pequenas comunidades, onde a mulher e a linhagem da mulher ainda é bem valorizada. E qual foi um dos temas mais difíceis nessa construção de uma imagem, uma visão patriarcal do mundo, dessas estruturas patriarcais? É que a mulher, sendo um ser que gesta outros seres, gesta a descendência do macho, teria que ser vigiada de forma constante. Para quê? Para que a linhagem masculina não fosse conturbada, conspurcada, não purificada. E aí, o macho criou uma leitura que se a mulher me trai, ela tem que morrer. Se há um processo de dificuldade no campo sexual das mulheres, de escolhas diferentes daquele núcleo familiar específico, onde o patriarca é o grande chefe da família, ela tem que ser excluída desse grupo. A construção de uma comunidade. Comunidades são bem interessantes, né? Nas comunidades nós encontramos, muitas vezes, pessoas que pensam bem parecido de nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, se você muda o padrão de pensamento e quer evoluir junto à comunidade, a perspectiva é que ela te jogue para fora. É um conceito do Fernando Tones, do século XIX, né? Diferença de comunidade e sociedade. Então, nós vamos trabalhar
tentando ver essas estruturas patriarcais que estão ainda junto de nós. Eu já falei algumas delas, né? Plano da família, diferença de tratamento em filho homem, filho mulher, plano do trabalho. 5% das grandes multinacionais do planeta são geridas por mulheres ainda. As outras 95% por homens. Só para adiantar, casas espíritas, diretoria de casa espírita, apesar de eu passar por inúmeras casas, 80% das pessoas que assistem as palestras são mulheres. E a diretoria? Qual é a formação? Qual é a conformação? Será que tem mais homens? Será que tem mais mulheres? Será que a proporção se mantém? Então são estruturas bem arraigadas no nosso modo de ajuste dentro desse planeta. A forma como as sociedades são estruturadas, valendo-se da dominação masculina sobre a opressão da mulher, né? A estrutura masculina que oprime a mulher. Por intermédio de instituições sociais. Como ela oprime as mulheres? Pelas instituições. É interessante que Kardec, quando fala uma questão sobre o egoísmo, fala que o desarme de certas instituições sociais permitiria que o planeta Terra se alterasse, porque essas instituições foram formadas no modelo egoísta. Que instituições são essas? Por exemplo, a masculinidade é uma delas. Que o masculino adoecido é egoísta e é orgulhoso. Ele quer só para si. Ele quer ser o presidente da nação, ele quer ser o grande coordenador, ele quer ser o dono do mundo. E quer que todos os outros circulem em torno dele. E aí nós vamos tratar uma masculinidade adoecida não só em termos de vantagens, né? Porque muitas vezes no olhar e na projeção feminina fica parecendo um campo de vantagens, mas não. Entre os homens, maior morte mais cedo, de infarto miocárdio, AVCs. Maior propensão, quem já trabalhou como voluntário em hospitais psiquiátricos, de encontro da masculinidade lá dentro. A masculinidade adoecida, maior número de suicídios que dão certo. Porque a masculinidade adoecida, a escolha dos métodos de autoextermínio são totalmente eficazes. Também, essa masculinidade adoecida se expressa numa construção da agressão contra a mulher, numa projeção a partir do feminicídio, né, do abuso, do assédio sexual. Então, os homens também estão cansados da sua posição de masculina adoecida. E já tem necessidade de integrar um campo masculino e feminino no seu modo interior, nesse homem novo que tem que nascer. Então, por intermédio de instituições sociais, como a família, como eu falei, como você trata seu filho homem, como se você trata sua filha mulher. Com a questão da sexualidade, só há um modelo de sexualidade possível, um modelo de escolha possível para esse que tem a masculinidade adoecida. E é o modelo que ele escolheu. Se eu acredito que o único modo de comportamento é o heterossexualismo e eu sou masculino adoecido, eu vou exigir que todas as pessoas sejam no mesmo formato que o meu. E aí eu não entendo que o encontro afetivo no planeta Terra, segundo a codificação, é um encontro de amor, de carinho e de afeto. Que corporalidade é algo transitório. Encontro de dois homens que se amam ou encontro de duas mulheres que se amam é um padrão, muitas vezes, de encontro de antigos afetos. Troca, intercâmbio, né, de amor, de carinho, de cuidado. Quantos de nós conhecemos formações clássicas em termos de casais, que eu estou falando do campo da sexualidade, muitas vezes essa leitura adoecida, com extremas dificuldades, e conhecemos um casal de pessoas do mesmo gênero, afinizadas num campo de amor. E aí, isso talvez num novo movimento de vida dentro do planeta que se transforma do mundo em provas e expiações para um mundo em regeneração, é uma quebra do padrão materialista de vivência e de ver a vida. Porque só aquele que acredita no amor, que é algo não tangível, acredita que dois seres do mesmo gênero podem se amar. Porque aquele que acredita em corporalidade, em estrutura de matéria, esse acredita que tem que ter encaixe. Entendendo que o importante é uma construção interna, não externa. Né? Então, por intermédio de instituições sociais, como a família, o campo da sexualidade, né? O Estado, predomínio de poder masculino nessas primeiras sociedades, e até hoje também. Grande parte dos dirigentes humanos do sexo masculino. A economia também dominada por esse masculino.
a cultura e a linguagem. Né? Vamos tentar desenvolver alguns padrões mais à frente, levando para o campo espírita. Vamos lembrar dessa masculinidade adoecida, o masculino adoecido, na traição, suposta traição, da Lívia ao Públio Lentulus no livro Há 2000 Anos. Como o Públio Lentulus começa a tratar a Lívia como se ela não representasse nada na vida dele. Por uma suposta afirmação, por uma suposta visão. Esses são símbolos dessa sexualidade, dessa masculinidade adoecida. Que cada vez mais nós vamos ter que desfazer. Masculinidade, então. Quem quiser anotar as referências aí, fica à vontade. Muitas sociedades têm atribuído diferentes e distintivas características para homens e mulheres. Né? Então, atribuições específicas para o feminino ou para o masculino. Um processo de cisão. Né? Nas sociedades modernas ocidentais, o ser masculino deve ser agressivo, independente e ativo. Né? Qualidades valorizadas do masculino no Ocidente. Então, ser agressivo, ser independente e ativo. Quer dizer que eu não posso ter essas características? Não. Você pode ter essas características, mas a masculinidade adoecida acredita que só essas que são válidas. E que trabalhar com as emoções, por exemplo, é uma atribuição afeminada no dizer e na leitura desses seres. Há um debate considerável se essas características são de gênero, e aí a grande afirmação da causa de acontecer isso é uma perspectiva de gênero, é uma perspectiva biológica. Ei, os homens têm mais testosterona, por isso eles se lançam no mundo de forma agressiva, como machos alfas tentando conquistar território, tentar conquistar mulheres, e com isso, nos seus inúmeros conflitos, querem conquistar e bater nos outros de forma agressiva. Né? Biológicas ou socialmente determinadas, e de que maneira elas mantêm o poder masculino. Né? Para nós, há o plano e o planejamento reencarnatório. E aí nós vamos lembrar do livro Vida e Sexo, que Emmanuel fala da questão das polaridades sexuais. Um ser, muitas vezes, renasce nessa vida porque ele já construiu um caminhar, e é mais difícil você inverter a polaridade do masculino para o feminino. Mas, de acordo com o livro dos Espíritos, lá da 871, deixa eu ver, é por aí, lá para frente, né, da Lei de Igualdade, quando vocês forem ler da Lei de Igualdade, o masculino, muitas vezes, tem que reencarnar como feminino. E aí está o grande desafio da vida. Eu, que me acostumei nas inúmeras existências, nascendo como homem, agora tenho que nascer como mulher. E aí eu vou ter que me adaptar a um certo contexto, a uma certa leitura de vida. E aí, esses estímulos dados no campo social que estão sendo quebrados agora, podem me pegar para me trabalhar aspectos não trabalhados no meu mundo interno. Eu era homem, dominador, controlador, aquele que exigia e mandava, um déspota, um tirano caseiro. E aí eu renasço como mulher. Muitas vezes em sistemas bem fechados de entendimento, como uma construção religiosa mais ortodoxa, islâmica. E aí eu vou ter que aprender a desenvolver habilidades e virtudes internas de acordo com a construção, com a necessidade espiritual que eu tinha de nascer naquele local. Naquele campo novo, naquela nova polaridade. Então, para nós também, tem o fator reencarnação. Um poder masculino. Nas sociedades contemporâneas, existe uma crise de masculinidade. Então, a sociedade patriarcal durante milênios e agora uma crise dessa masculinidade. Não só as mulheres buscam por seus direitos, mas também o homem se coloca num estado de transição. É aquela construção que trabalha na área de educação sabe, né? Quando há um processo de evolução, de transformação, há um primeiro momento de crise, de perturbação, em que eu não sei o que é verdade e o que é mentira. Para quê? Para que haja abertura para o novo. Então nós temos que nos abrir para o novo masculino que chega também, além da afirmação do feminino. Nas sociedades contemporâneas existe uma crise de masculinidade devido ao desaparecimento de diversas profissões. A leitura da sociologia, o desaparecimento de profissões, onde se exige um esforço físico muito maior por causa das máquinas, faz com que homens e mulheres muitas vezes se encontrem disputando os mesmos campos de serviço. E aí gera um padrão de oposição e de conflito. E a competição com a mulher no setor de serviço. Então essa é a construção da masculinidade, se dá para nós, principalmente no plano das reencarnações. O machismo. O que é o machismo?
E aí o machismo, para a gente complementar essa estrutura social do patriarcalismo, gera um padrão de comportamentos e tipos de pensamentos que nós intitulamos ou colocamos essa alcunha de machismo. O machismo é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõe à igualdade de direito entre os gêneros, né? Favorecendo o gênero masculino em detrimento do feminino, ou seja, uma opressão nas suas mais diversas formas das mulheres feitas pelos homens. Na prática, uma pessoa machista é aquela que acredita que homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade, que a mulher não pode ou não deve se portar e ter os mesmos direitos de um homem, ou que julga a mulher como inferior ao homem em aspectos físicos, intelectuais e sociais. Então, esses primeiros conceitos mostram uma sociedade patriarcal estatuída, construída na desigualdade entre os gêneros. O gênero masculino, um total padrão de controle, domínio e poder dentro das instituições, dentro do plano cultural, legando para a mulher um padrão de silenciamento, muitas vezes de escravização aos seus conceitos. Para a gente ir passando mais de um pouquinho da história, que eu já adiantei, né? A fundação disso, como eu falei, nessa passagem da sociedade coletora para a sociedade agrícola. Esse é um bom livro para ler sobre o assunto, tá? A história das relações de gênero, da editora Contexto até. O deslocamento da caça e coleta para a agricultura pôs fim gradualmente a um sistema de considerável igualdade entre homens e mulheres. Os homens agora eram responsáveis pela plantação. Assumiram a maior parte das funções agrícolas, já que a paternidade consumia mais tempo. Em todas as sociedades, em todas as civilizações antigas, o trato com a mulher era igual? Não. Essa masculinidade doentia, para a época, o padrão de época, né, se expressa em cada uma delas de uma forma específica. Tem alguns pontos em comum, mas em várias delas, por exemplo, na sociedade, na civilização egípcia, a mulher tinha um grau de liberdade. Ela poderia assumir estruturas de poder. Nós temos lá, na 17ª, 18ª dinastia, a figura da Hatshepsut. Né? Nós temos junto lá o casal real Akhenato e Nefertiti também, ofertando uma contribuição a todo aquele plano civilizatório. Então, dependendo da civilização, uma leitura sobre uma mulher. Mas ainda sociedade patriarcal, sim. Ainda as estruturas de mando, de poder, de domínio, de controle vinculadas a uma leitura masculina da vida. Por isso que eu falei do macho alfa no começo. O macho alfa é: você invade o meu território, eu te mato. Você faz algo que me desagrada, eu te agredo. Eu reajo. Porque eu tenho força, eu tenho poder, eu tenho domínio, eu tenho controle. E essa visão de vida é que destrói o planeta Terra nos dias de hoje. Né? A visão que eu não uso máscara porque vírus não me pega. Eu sou macho. A visão que eu lido com as mulheres. Ela não tem o direito de fazer isso comigo. A visão que as mulheres são emocionalmente instáveis. Nós, homens, que somos os racionais, os lógicos. E aí nós vamos vendo como vai impregnando na sociedade diversos tipos de leitura. Uma leitura masculina de vida que não tem nada a ver com o projeto espiritual desse planeta. Se Jesus encarna como homem, é porque era a forma mais apropriada para ele fazer o trabalho que ele deveria fazer. Naquele movimento do cristianismo primitivo, há apóstolos e apóstolas. As apóstolas, Maria de Magdala, Joana de Cusa, sobrevivem por mais tempo que os apóstolos, porque tem que se bater de frente com o processo e um projeto do Império Romano, principalmente no culto ao imperador. Já as estruturas das apóstolas eram do acolhimento, da afetividade, do carinho, do recebimento de pessoas em suas casas, de pessoas que estavam passando por processos difíceis, para um projeto de atendimento fraterno. E aí nós vamos vendo como foram conformadas as diversas estruturas, mesmo no cristianismo primitivo, para que o trabalho ocorresse de uma forma eficaz. Né? Cada um no seu padrão do que poderia fazer, de acordo com o planejamento espiritual. Lembrar que, além de reencarnação, lembrar nessa construção dos gêneros, sempre... Por que eu renasço no planeta Terra? É para fazer o que eu quero, o que eu gosto? Não. Necessidades espirituais. É o primeiro padrão. É necessário fazer isso. Eu não quero fazer. Odeio isso. Não quero de jeito nenhum. Não vou. Vou dar piti lá embaixo, vou xingar todo mundo. Mas vai ter que fazer, não vai ter jeito.
mas vamos criar uma estrutura no seu entorno que você possa fazer isso de uma forma digna, honesta, sincera. Por isso, a gente tem que entender que nós reencarnamos no planeta a partir de necessidades espirituais. Se na próxima vida eu tiver necessidade de trabalhar como mulher em determinada sociedade, vai ser feito isso, né? Algumas bases comuns dessa leitura da antiguidade, da construção do patriarcado. Primeiro, a mulher não tinha direito à propriedade nenhuma. A propriedade é do homem. O homem é o dono da casa. O homem é a figura do varão hebreu, né? O patriarca, o grande patriarca, uma família ampliada. Muitas vezes os filhos viviam e as filhas mulheres se casavam e iam embora de casa, mas os filhos homens mantinham dentro de casa. Se mantinha dentro de casa, numa estrutura ampliada. Então, mulher não tem direito à propriedade. O homem podia ter várias mulheres, se ele pudesse, claro, manter essas mulheres. Já para a mulher, não era possível isso. Outro padrão no campo da sexualidade. Pune ofensas sexuais femininas. O adultério feminino é punido de forma rígida, porque é a questão da linhagem, como eu falei anteriormente. Controle da linhagem. Enquanto o adultério masculino é naturalizado, é aceito. ênfase na fragilidade, na inferioridade feminina. Mulher está em casa porque ela é frágil, ela é inferior. Se ela sair para a rua, ela corre o risco de ser estuprada, corre o risco de ser agredida, violentada. Então, ela tem que ser mantida dentro de casa, uma prisioneira dentro de casa. O mais interessante é que nas estatísticas, principalmente da violência doméstica, perdura esse tipo de leitura. A mulher é agredida dentro de casa, pelo companheiro, ou ex-companheiro. Né? Então, o local da mulher é a casa. A mulher tem deveres domésticos, o homem não tem nenhum deles, porque o homem já trabalha fora, ele traz a subsistência. Restrição de aparecimento em público. Diversas sociedades não pode aparecer em público. No Antigo Testamento a gente tem alguns padrões desse tipo de narrativa, né? Principalmente quando o Isaac, né? Não, Jacó, encontra lá a Raquel ali no poço. Outro padrão também. Redução de papel político. Papel político quase nenhum. E um caráter ornamental. Nas elites dominantes dessas grandes civilizações, mulheres serviam como ornamento também. Elas eram como o troféu do lado do homem. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Vamos lá, então. Com esse tipo de conformação, o masculino assume determinadas características, né? Papel de dominação, dominância. Uma dominância. Nesse papel de dominância, evitar agradar ou mimar as mulheres. Como diz o ditado popular, não dá asa à cobra. Corta, poda. Mulher tem que ser tratado no cabresto. Tinha essa frase também no passado, né? Assumir deveres militares e de liderança. A projeção, principalmente no Ocidente, da importância do masculino, porque no Oriente, por exemplo, na Índia, a importância do masculino é na Constituição como um brahmane, como sacerdote. Já na estrutura ocidental é funções militares e funções de liderança política. E aí nós vamos ver também, principalmente, vendo esse masculino adoecido, as altas taxas de suicídio por pessoas nos dias de hoje que assumem uma farda, os militares. Como a carga é pesada dessa masculinidade, da projeção de poder, de ser sempre forte, de agir por si mesmo, de não ter necessidade de nenhuma outra pessoa. Responsabilidade econômica também. O homem é o provedor da casa. E aí também um peso para esses que nos dias de hoje são, por exemplo, os donos de casa. Hoje em dia já há casais que a mulher trabalha fora e o homem toma conta de casa. O peso social dessas pessoas que ficam dentro de casa, esses masculinos que ficam dentro de casa. Né? Vamos lá. Algumas frases, alguns textos do passado histórico da humanidade, reforçando essa visão patriarcalista da vida. A primeira delas é da sociedade chinesa, da Banzhao, é uma mulher que fala como as mulheres deveriam se comportar diante dos seus amos e senhores que eram seus maridos. Humildade significa expressar obediência e agir com respeito, colocando os outros em primeiro lugar, suportando insultos e aguentando maus tratos. Prosseguir no sacrifício significa servir a seu amo e senhor de maneira adequada.
Esse é o primeiro ponto. Para vocês verem o tipo de leitura da mulher. Sempre que existe um opressor, existe um oprimido que é silenciado e acaba lendo aquela situação de opressão de forma natural. Ele pode fazer porque ele é homem. Ele manda em mim porque ele é homem, então ele tem responsabilidades específicas aqui dentro. Tenha sido uma dona de casa, não tenha sido uma dona de casa cuidadosa, tá do Código de Hammurabi, né? Tenha vadiado, negligenciado sua casa e depreciado seu marido, deveria ser jogada na água. Né? É a pena do Código de Hammurabi. Da lei romana, nos primórdios de Roma, o marido é o juiz da esposa. Se ela comete uma falta, ele a pune. Se ela bebeu vinho, ele a condena. Se ela cometeu adultério, ele a mata. Né? É uma fala que, para os dias de hoje, ainda está na mentalidade de diversos masculinos adoecidos que caminham pelo mundo. Por isso o feminicídio é tão alto no Brasil. Né? Eu acredito que eu fui defraudado, eu acredito que eu fui agredido, e aí eu vou lavar minha honra com sangue. João 8, 4, 5 e 7, a fala do Cristo também sobre essas estruturas patriarcais. Disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu que dizes? Mas como insistisse em perguntar, ergueu-se e disse-lhes, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Vamos lá. Então, parte histórica já completada, vamos trabalhar agora esse masculino. Que masculino é esse? Primeiro um masculino adoecido, um masculino que a partir do desenvolvimento da lei do progresso, nós vamos ter que alterar para um masculino novo, um novo homem que surge e domina e tem controle sobre si mesmo, não sobre o planeta Terra. É interessante que a lei do progresso, numa das questões, fala aquele que se coloca diante dos trilhos, diante da lei do progresso e quer atravancar o progresso, a lei do progresso vai passar por cima. Por isso nós temos que ter essa leitura. O meu masculino é adoecido agora, é hora de transformação, é hora de mudança. A fala do Paulo em que o homem velho agora se transforma no homem novo tem que ser trazida por nós em todos os momentos da vida. E começa essa transição do masculino, primeiro, dentro de mim. Não adianta apontar para o outro lá fora e dizer que ele é machão, que ele é agressivo, que ele é violento. O quanto que essa sociedade patriarcal introjetou no meu interior. O quanto que eu ainda exijo das mulheres ou dos homens um padrão de comportamento, de pensamento e emoção que está baseado nessas estruturas antigas. Eu exijo do homem, não chore. Seja homem. Seja homem. Quanto dos pais falam isso para os filhos? Seja homem, você é homem. Você vai tomar vacina aqui agora. Não vai doer nada, porque você é homem. E se doer? E se eu doer? E se doer e se eu chorar? E se doer e se eu chorar? E se meu pai começar a me olhar de uma forma diferente? E aí nós vamos vendo que a projeção do feminismo também liberta o homem, o masculino. Porque nós já estamos cansados de carregar esses fardos nas costas. E nós vamos tentar entender que fardos são esses. Olha lá, a masculinidade tóxica. Né? Eu sou criado para ser dessa forma, eu fui construído para funcionar disso, eu tenho que ter várias mulheres, eu tenho tudo que eu faço é o melhor para conquista, domínio, poder, dinheiro, status social. E aí, eu projeto muitas vezes, eu acho que essa figura é interessante para pensar isso, a minha insegurança, né, a minha desconfiança dos meus reais valores se projetam para fora num processo de vigorexia, de me tornar, por exemplo, um bodybuilder, um fisiculturista. O meu interior está tão mal trabalhado que eu preciso projetar por fora um ser de grande poder, de grande autoridade. E aí o adoecimento cada vez se torna maior, aprofunda mais as raízes da dor, da angústia, da depressão, da tristeza. Por isso eu falei, nós homens estamos na frente de todas as estatísticas horrorosas do planeta. 90% dos homens são 90% dos crimes violentos na humanidade cometidos por homens. A comunidade carcerária no Brasil, 90% de homens, 10% de mulheres. Suicídio também. Lideramos também as estatísticas do suicídio.
doenças somatizadas por causa da nossa cólera, da nossa agressividade, da nossa busca de poder, como infarto do miocárdio, como eu falei, dos diversos transtornos circulatórios também, nós somos recordistas também. Morremos muito mais cedo que as mulheres. É o preço a ser pago por uma manutenção de uma masculinidade doentia. Né? Então a masculinidade tóxica tem a ver com isso. Né? Eu projeto essa figura tanto no campo da sexualidade, do conquistador, das inúmeras mulheres, como no campo da agressividade, a pessoa mexeu comigo, ela apanha. Papai fica doente, e aí eu construo esse padrão. Cuida com a beleza. Padrão. Né? Porque as pessoas muitas vezes fazem dentro dessa grande comunidade que é o planeta Terra e que está adoecendo a todos nós. Homens são muitas vezes educados fora do amor, no sentido em que a empatia emocional não é mais a norma, ou sequer um traço desejável. Os homens são criados para não demonstrar amor e afeto, emoções. Eles são criados para quebrar esse padrão de empatia. Tem os seus problemas. Quantos homens são criados, chegam num determinado momento da sua vida, principalmente no passado, hoje nem tanto. Você agora vai perder sua virgindade. E aí o pai o levava na zona boêmia. Quantos de nós ainda influenciamos, impactamos a vida de um filho jovem, batendo palmas por suas conquistas levianas de uso e usufruto de pessoas na destruição das emoções e dos sentimentos dos outros? Esses são os traços do patriarcalismo, dessa construção dessa masculinidade tóxica. Outros traços também, os diversos deles, né? Pornografia, prostituição, as diversas dificuldades e os diversos conflitos no campo da sexualidade, do modelo de sexualidade vinculado a essa masculinidade tóxica. Então, sem emoção, sem sentimento, sem amor, sem nenhuma empatia. A mulher é feita para ser usada, porque ela é um objeto. Essa é a construção da masculinidade tóxica. Então, como ela é um objeto, eu vejo filmes pornográficos e me masturbo junto aos filmes pornográficos, porque é meramente um objeto. Como ela é um objeto, eu passo por diversos relacionamentos e não penso nada se ela tem emoção e sentimento do outro lado. O mais interessante é que as mulheres, as mães, muitas vezes estimulam esse tipo de comportamento. Pegou mais uma? Pegou mais uma. Não sabe a confusão que está arranjando para as inúmeras reencarnações, né? Um traço desejável enquanto desligamento emocional é o ideal a perseguir. Gostei desse livro aí, quem quiser comprar esse livro, é um boa entrada ao campo da masculinidade, é de um professor congolês que chama JJ Bola. Seja homem, a masculinidade desmascarada. Vamos lá. Alguns mitos dessa masculinidade, algumas construções que nós falamos, e eu já acho que antecipei várias delas. Homem de verdade. Você é homem de verdade? Homem de verdade é corajoso, é destemido. Não precisa de ninguém. Homem de verdade passa por problemas emocionais, conflitos, não pede ajuda, não vai no psicólogo, não vai no psiquiatra, é coisa de doido isso. Não vai no médico também se tiver com um problema na próstata. Por quê? Porque eu vou no médico, no toque retal? De jeito nenhum. Isso não é exame a ser feito em homem. E aí os modelos de masculinidade comprados dos nossos pais se reproduzem em nós mesmos, nos prejudicando a vida. E ficamos escravizados a esse tipo de leitura de mundo. Seja homem, né? O pai que diz para o filho, muitas vezes, que cai de uma bicicleta e machuca o joelho. Seja homem, não chora. Aí seguido do segundo, né? Homem não chora. Homem não chora. Homem não abraça, homem não tem sentimento. Homem não expressa afeto. O homem é o senhor da casa, o grande governante da casa. O grande governante da casa só organiza essa estrutura. Enquanto a mulher é o afeto, é o cuidado. E aí você cria dois campos polares, né? O homem, que é o administrador, e a mulher, que é o afeto. E acredita que isso é realmente legítimo, não entendendo que nós somos seres múltiplos e complexos por dentro. Que nós choramos por dentro quando não choramos por fora, o masculino. Que nós sentimos a dor, o transtorno e o sofrimento. Mas aí quando eu sou traído, né, em vez de eu ingerir, refletir sobre a minha dor e meu sofrimento de ter sido traído, não, eu projeto um plano de reação, porque eu não sou trabalhado por dentro. E acabo cometendo um equívoco tremendo de tirar a vida do outro. Os homens são lógicos e as mulheres são emocionais. Será? Por que tanto feminicídio, então, e tanto problema conjugal, mais de agressão por parte dos homens? Isso é lógica? Ou isso é emoção?
emoção mal trabalhada, emoção mal digerida, emoção que sai num campo de reação agressivo, violento, destrutivo. Meninos são assim mesmo. Desculpa lá, por exemplo, da mãe, que vê o menino fazendo alguma arte e fala assim, os meninos são assim mesmo. As mulheres são mais tranquilas, mais carinhosas, gostam de ficar em casa brincando de boneca. Os homens brincam de espada, de revólver. Por isso se envolvem mais em conflitos. Né? E aí nós vamos naturalizando essa visão de masculinidade doentia. Mas, os dias de hoje, a partir de uma projeção, e aí, graças a Deus que as mulheres existem e o movimento feminista existe. Né? Porque se não existisse, nós homens continuaríamos no nosso campo de ilusão dessa perfectibilidade, desse campo de domínio e poder ad eterno, carregando esses fardos nas costas inúteis para o nosso desenvolvimento. E aí a crise do masculino, a partir de uma ascensão feminina, a partir de uma construção de outras leituras no campo da sexualidade, como o homossexualismo, coloca um homem de frente à parede e mostram para ele outras linhas de pensamento, outras estruturas de entendimento de mundo. Os momentos de transição e de crise são, como eu falei, extremamente agressivos, né? Extremamente conturbados, porque o novo briga com o velho quer manter as estruturas. Que saudade que eu tenho do passado, que não tinha essa baderna que tem nos dias de hoje. Que saudade que eu tenho da época que regimes tais dominavam esse país e tudo era organizado e ordeiro. E eu vou criando vários campos de ilusão, uma mentalidade e uma leitura de vida que muitas vezes não estão muito vinculadas ao campo da realidade, do real. Né? Então a crise do masculino que chega para nós pensarmos um novo modelo de homem. Um homem, segundo a Joana de Ângelo, que tem que se tornar um homem integral. E para se tornar um homem integral, nós do masculino precisamos ver a masculinidade adoecida e transformar num outro tipo de masculinidade. Não é jogar a masculinidade fora, mas conformar um novo modelo de masculinidade. Uma masculinidade inclusiva, uma masculinidade tolerante, compreensiva, aberta, cuidadosa, que sabe amar, que sabe expressar emoções. Jovens indivíduos adultos sofrendo em silêncio com questões como ansiedade, depressão, angústia, traumas emocionais. Aflições que são respondidas com agressões. Em vez de eu trabalhar meu mundo interno, eu agrido as pessoas. Nos outros e em si mesmo também. Tudo porque, repetidamente, em algum ponto do caminho, eles ouviram dizer que um homem precisa ser forte, que um homem precisa ser duro, precisa ser estoico, precisa ser lógico. Uma espécie de soldado no meio de conflitos extremos. Pois, afinal, um homem jamais pode sucumbir à emoção ou à vulnerabilidade. Um homem não pode ser vulnerável. Um homem não pode chorar. Ele tem um desafio no campo afetivo, é largado num processo difícil de traição, e ele não pode chorar. Ele tem que projetar sua agressividade nesse tipo de processo. Ele não pode chorar, sentir triste, magoado, ofendido. Se ele vivenciasse esse campo de emoções, ele não projetaria para fora com tanta intensidade e agressividade, criando um padrão até de recomposição da lei no futuro. Então, o surgimento de uma nova masculinidade na integração desse mundo de opostos e de conflitos e oposições internos nossos. Né? A Joana gosta muito de trabalhar esse tipo de leitura. Né? O espiritismo, por sua vez, e aí a possibilidade de engajamento junto a uma leitura diferente de vida, a doutrina espírita, que amplia as nossas concepções, porque nos diz, você é produto de inúmeras reencarnações. Você está em contato nesse momento com diversos seres desencarnados. Você, agora que se projeta de forma agressiva e violenta junto às mulheres, na realidade, já foi uma delas um dia e pode vir a ser mais à frente. No artigo da Revista Espírita, que chama a Emancipação das Mulheres, Kardec coloca 2 pontos em que a doutrina espírita vai ajudar na desconstrução dessa desigualdade de gêneros. A existência dos espíritos. E a partir da existência dos espíritos, eu sei, espíritos não têm sexo, não é masculino ou feminino. Reencarnam no corpo biológico para funções específicas, mas, na realidade, no plano espiritual, nós assumimos certa identidade porque a apresentação dessa identidade, muitas vezes, é necessária. Né?
Então, primeiro ponto que Kardec fala. Segundo ponto que Kardec aponta, reencarnação. Num processo e num projeto reencarnatório, você é homem agora, mas amanhã nasce mulher. Você é mulher e amanhã nasce homem. E aí você vai aprender as coisas boas e as coisas ruins de cada um deles. Você, que mulher, que acredita que o homem só tem vantagens, vai nascer entendendo agora que homens têm muito desafio. Muitas pressões, muitas coerções e agressões internas, não externas. Valorizam outro sexo, né? Você vê, você pega E aí, os homens, nós vamos nos adaptando e nos ajustando numa projeção espiritual, onde haja essa integração desses nossos dois campos de opostos. A leitura espírita, então, para a gente ir finalizando, vocês gostam de fazer a discussão final, né? Ou às vezes ele nasce. Já adiantei alguns conceitos que a gente tem que ter no Brasil, para visualizar o campo tanto do ser feminino como do ser masculino. Primeiro dele, questão 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo? E aí um campo de definição de conceitos que eu já adiantei um pouquinho. Sexo tem a ver com organização biológica, sexualidade tem a ver com uma escolha, né? E também tem a ver com como eu utilizo minha energia criativa, minha força sexual. Tá lá no livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel. E aí, a questão 200, os espíritos têm sexo, né? Aquela conformação lá do Bezerra de Menezes, lá um senhor barbado, será que eu vou chegar lá no plano espiritual e vou ver isso mesmo? Um ser masculino, pleno, né? Um grande varão? Ou não? Dependendo do tipo de manifestação. Da apropriação desse ser do seu corpo perispiritual? Não. Por muitas vezes o Chico relata que Emmanuel se apresentava em termos de corporalidade nas reuniões com um formato específico. Algumas vezes como Nestório, outras vezes como Públio Lentulus. Algumas outras vezes como um sacerdote católico do século XIX, que é a última encarnação dele. Dependendo da apropriação do trabalho. Kardec, quando trabalha no Livro dos Médiuns, as reuniões espíritas, fala que a figura do Esopo aparecia com certa dificuldade no caminhar dentro de uma reunião mediúnica. Para quê? Para aqueles que tivessem um padrão de evidência pudessem ver que era ele mesmo que estava manifestando. Então, as construções perispirituais têm uma certa maleabilidade. Né? E eu adquiro e formato o meu perispírito no mundo espiritual a partir de uma perspectiva masculina ou feminina de acordo com o trabalho que eu vou fazer. Né? Vamos lá, mais para frente. Além da 818, lá da Lei de Igualdade do Livro dos Espíritos. A questão da subjugação feminina em termos sociais. Por que, então, as mulheres, nesse grande desenvolvimento histórico social dentro do planeta Terra, sempre foram subjugadas pelo homem, a partir, como eu disse, da Revolução Agrícola? Qual é o motivo disso? Qual a projeção disso? Né? É interessante, eu acho que não está aí. 820 de O Livro dos Espíritos fala que foi dada ao homem força para auxiliar a mulher, não para escravizá-la. Então a força era para ter sido bem utilizada, não foi. Né? A construção de saída da animalidade para o plano humano guardou um campo de paixões específicos que se projetavam na busca de domínio, status e poder. É o que o Kardec fala no livro A Gênese, quando ele trabalha com as estruturas do bem e do mal. Que a nossa grande dificuldade no campo da construção da maldade é porque nós passamos nessa projeção do animal que se transforma em humano, saímos do reino animal, entramos na humanidade, e as paixões que antes eram elementos produtivos, porque nos estimulavam a partir dos prazeres, numa busca consciente de evolução, agora era para ser deixadas de lado, e não foram. E aí a construção do mal eu continuo fazendo a mesma coisa, eu continuo buscando prazeres e gozos fáceis da Terra, sendo que a vida minha interna e minha classificação como espírito já projeta muito mais à frente. E aí, em termos de masculino e feminino, isso também influencia. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Porque em certas regiões do planeta, a mulher é tratada de uma forma escravizante, de uma forma mesmo subjugada, onde o homem detém até poder de vida e morte sobre ela. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. E aí é resultado das instituições sociais, patriarcalismo, os patriarcas, os donos do poder do planeta Terra. As estruturas masculinas que oprimem, destroem e colocam a mulher num estado de silenciamento que agora elas estão adquirindo voz, graças a Deus. É resultado das instituições sociais e do abuso da força
sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Quanto menos adiantado, mais o predomínio da força. Interessante que o Weber já falava isso, que uma das condições do Estado é o monopólio de utilização da força física. E aí se dá através dos exércitos e das polícias. Eu mantenho a estrutura organizada porque eu tenho um monopólio sobre essas estruturas de poder que pode coagir fisicamente e moralmente as pessoas dentro da sociedade. É a mesma fala de Kardec também. Uma lei de igualdade, então. Mas a doutrina espírita vai além dessa construção, dessas cisões do masculino e do feminino, e quer cada vez mais unir, né, complementar esses dois lados de opostos. 817 de O Livro dos Espíritos. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Isso quer dizer, quando a gente vê o conceito de espírito no Livro dos Espíritos, tem a 23 e a 76. Na 23 é o princípio inteligente, né? Enquanto da 76 são seres inteligentes da criação. Né? Em todos esses, uma habilidade, uma faculdade específica, que também está na divindade, né? Deus, inteligência suprema, inteligência, capacidade de discernimento. E aí os espíritos falam da mesma forma, homens e mulheres têm as mesmas habilidades, as mesmas faculdades, a inteligência para discernimento de bem e de mal, e a faculdade de entrar nesse campo da lei do progresso. Desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Então são iguais como espíritos. E as diferenças também têm esse campo. Os espíritos encarnam-se como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Fica num processo escravizante em termos evolutivos. Para no tempo, cristaliza, né? Eu só quero nascer homem, porque eu gosto do domínio, eu gosto do controle, eu gosto do poder. Mas vai chegar um momento que o espírito amigo, responsável por nosso desenvolvimento nesse planeta ou em outros, vai falar, não, é hora de assumir uma outra identidade para aprender outros valores, outras faculdades. Ou mesmo despertar faculdades adormecidas do seu passado. E aí a intolerância, a falta de compreensão, a falta de empatia e falta de amor vão ter que ser exercitados por esse ser que tem que aprender a sair do masculino adoecido para o masculino novo. É interessante a fala do Paulo mesmo. Nova criatura é. Aquele que se propõe a um processo de transformação, no primeiro momento, a partir da sua reforma íntima, do autodescobrimento e da autotransformação, se coloca como alguém, no mínimo, com boa vontade, num piso de estruturação nova, de um ser que busca agora o modelo, que é o Cristo. Um guia que aponta um caminho, mas um caminho a ser percorrido a partir das minhas próprias forças, a partir do meu próprio entendimento. Numa visão diferenciada agora, em que, como eu falei, o masculino agora se une ao feminino, para um determinado momento do nosso desenvolvimento espiritual, nos coloquemos como espíritos puros, não vinculados às estruturas cindidas e opostas do masculino e do feminino, mas unindo dentro de nós esses dois tipos de compreensão e entendimento da vida. Então eu acho que é isso aí que eu ia trazer para vocês, mas para a discussão posterior que o João me falou que vocês têm meia hora de discussão, né? Eu vou trazer alguns pontos de reflexão, só para botar fogo, né? Botar fogo no CZ. Primeiro deles, e aí? O movimento espírita é patriarcalista? Vocês acham que tem patriarcado dentro da doutrina dos espíritos? Para a gente entender isso, porque muitas vezes esse patriarcalismo, esse patriarcado, ou mesmo esse machismo, como eles falam, é forma estrutural, né? Tá por dentro e a gente nem pensa que a gente tem. Então, como exercício de reflexão, pensa aí, 10 personalidades espíritas, quantos são homens? 5 médiums, quantos são homens? É interessante fazer esse tipo de exercício. Eu vou falar, aí eu falo, Chico, Divaldo, tarará, tarará, tarará. Se eu falei 5 homens, isso quer dizer que meu olhar está muito vinculado ao masculino. Essa leitura masculina de vida. Né? Se eu não falar, por exemplo, Zilda Gama, Amália Domingo Soller, que não é, na realidade ela é dirigente da reunião, mas transcreve os textos, né? Ivone Pereira, aí eu acho que eu estou sabendo equilibrar essas visões diferenciadas. Mas dentro do lar, já que eu já falei de casa espírita, eu vou falar dentro do meu lar.
Como é que eu eduquei meus filhos, homens e mulheres? Eu dei força para essa estrutura patriarcal junto aos filhos homens e junto às mulheres? Eu reproduzi junto a eles o mesmo tipo de leitura, ó. Você não precisa fazer tarefa caseira e nada, não. Vai lá brincar, vai jogar bola na rua. Enquanto a menina fica lá lavando a louça. Enquanto eu contribuí para essa estrutura social também, se mantivesse no tempo. E uma fala mais complexa, que eu nem escrevi, né? O quanto... quem conhece o livro Consolador, do Emmanuel, o quanto a leitura do Emmanuel sobre o feminismo também guarda essa leitura patriarcalista da vida. Né? Será que a mulher é só a do lar ou não? Porque o Emmanuel fala, se coloca nessa condição. Né? Então são pontos de reflexão para a gente, para tentar entender melhor essa construção do masculino e do feminino no planeta Terra. Não sei se eu compliquei, se todo mundo ficou revoltado comigo, se todo mundo vai me xingar. Qualquer coisa, se tiver reunião de desobsessão, bota meu nome. Né? Muitas vezes eu perturbo a pessoa, o André está perturbado. Então, se estiver perturbado, anota o nome aí. Presta a mais também, não faz mal, não. Né? É isso aí. Nada disso. Dona Terezinha, quando cresceu, ela tem um filho, o André. Como é que é o negócio? Dona Terezinha, quando cresceu, ela tem um filho, o André. Nossa senhora, eu dou trabalho, filho. Eu sou uma pessoa trabalhosa, eu sou uma pessoa meio esquisita. Mas tudo bem, tá tudo jóia. Posso abrir, Joe? Posso fazer uma colocação? Claro. Mas, André, a gente passando na história, né? Eu queria dar um exemplo não muito recente. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver no Netflix a história da Rainha Elizabeth. Muito interessante. Como é que, no início, o príncipe Charles, acho que é o príncipe Charles, o marido dela, até faleceu recentemente. É o The Crown, né? É a série, né? Exatamente. The Queen. Ah, não, é outra. Tem a série também, de toda a realeza britânica também. Mas conta a história da Rainha Elizabeth, né? Como ela se firmou, né? Ela precisou, né, assumir, e no início foi difícil para ele, né? Como é o nome do marido? Philip, né? E, na verdade, ele ficou como uma figura parada, né? Ao longo da história. Mas, por outro lado, né? Se a gente pega a era Margaret Thatcher, essa primeira-ministra alemã... Dama de ferro, né? Dama de ferro. É o masculino, não é o feminino, é o masculino. Mulheres. A primeira-ministra da Alemanha, né, que saiu agora também, há pouco tempo, né? Então, assim, esse conceito realmente, na minha visão, realmente tem mudado. Você falou de casa espírita, a Edna tá aí, ela conhece muito bem a Herda em Belo Horizonte. Os homens podem estar, mas eles fogem muito mais da responsabilidade que as mulheres. Nós estamos montando uma diretoria lá, só tinha mulher na diretoria. É verdade, é um padrão mesmo. Por essa fuga, né? Mas, assim, é interessante isso, né? É óbvio que essa questão da história do patriarcado e tudo, mas eu queria, assim, só que você frisasse um pouco melhor, né? Ainda na atualidade, como é que você vê realmente o papel do ser feminino e o ser masculino desempenhar? Por exemplo, o homem nunca vai dar à luz. Mas o mais engraçado é que, de acordo com a projeção dos futurólogos, ninguém vai dar à luz mais. Vai ser, para muitos desses visionários, vão ter estruturas que vão receber um feto e vai ser gestado numa máquina. E aí muda todo o padrão de gênero, de novo. E aí o padrão de igualdade fica bem maior. Né? Porque se nem a mulher tem que receber um feto dentro do seu campo corporal, aí fica mais igual ainda. Né? Então a construção é de igualdade mesmo, principalmente no mundo interno. Por isso que eu falei da Joana de Ângeles, né? Aquela coisa do ânima e do ânimos, né? Um processo da construção do homem integral. Para o homem, o despertar agora das emoções, da educação dos sentimentos. Eu tenho o direito de sofrer, eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de pedir ajuda quando eu sinto dificuldade e necessidade. E isso é mais difícil de ser quebrado, principalmente nos homens mais velhos. Quantos homens desencarnam de câncer de próstata porque deixaram até o último minuto para ir no médico? Porque toque retal de jeito nenhum, o homem não faz isso. E esse tipo de leitura que nos prejudica como seres encarnados é que tem que ser quebrado. Me prejudica biologicamente, me prejudica em termos
nos meus relacionamentos, porque eu vou ser sempre o intransigente, o intolerante, quando eu vou conversar com uma mulher, o desconfiado. E aí, em termos de, como eu falei, de dificuldades para o homem moderno, que acaba gerando essa crise de masculinidade e a necessidade de transformação. Como eu falei, altos índices de suicídio, porque não dá conta, exige do cara, o cara ser o super-homem. Falou da super-aula, né? Eu lembrei, na hora que você falou o Diego falou do super-aula, eu falei do super-homem. A imagem do super-homem é a imagem do homem moderno. Do homem moderno adoecido. É o que projeta o peito para frente, eu resolvo tudo, eu sou onipresente, eu sou onisciente dentro da vida. É quase um modelo orgulhoso da divindade. O orgulhoso faz isso, né? Ele acredita que é Deus dentro da Terra. E não é. A projeção do adoecido é essa. Ele estufa o peito mesmo, eu faço tudo. E aí, ele tem dificuldade com toda pessoa. É a fala lá do Buda lá, né? Adoece, envelhece, morre, impermanente. Então pode ficar tranquilo, você vai ter problema no planeta Terra. Se você vai ter problema no planeta Terra, problemas no planeta Terra, como você administra isso? Como você administra seu mundo interior? O masculino, que é o meu foco hoje, é cada vez mais eu aceito as minhas emoções. Cada vez mais eu me dou permissão para chorar. Cada vez mais, que é uma manifestação das minhas emoções, cada vez mais eu me dou permissão para pedir ajuda quando eu estou com necessidade. Não vou querer resolver as coisas sozinho. O homem tem mania de resolver as coisas sozinho, né? Uhum. Não pede auxílio para as outras pessoas. Cada vez mais eu me permito deitar para fazer exame de sangue e não fico sentado. E aí tem até enfermeiro querendo uma picada. Mas é isso, a gente fala. Mas lá em casa, meu filho, eu passo pianinho com as duas mulheres lá, viu? Nossa Senhora. Tá vendo? O Matheus nem tanto, mas a Aninha, a Martinha conhece a Aninha, bichinho de personalidade, ó. Forte. Muito legal. É isso aí, obrigado. Ela tem um masculino e um feminino integrado. Putz. Então tá bom. É isso aí. Vai lá, Martinha. Eu queria fazer uma observação. 27 de agosto de 2009, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Saúde, de Atenção Integral à Saúde do Homem. Justamente pelo fato, pelo ser adoecer muito mais. Então, falando em termos de números, entre 2014 e 2018, foram 0,60 de cada 100 mil homens que chegaram para o serviço para o INCA com câncer. Atualmente, em 2020, foram 1.130 casos de câncer de pênis, sendo que em 2014 e 2015, a média de amputação por ano de pênis era de 1.000. Então, assim, o homem, na realidade, ele se preocupa tanto em prover e ele não se cuida. E a hora que ele chega para a gente na instituição de saúde, é porque ele está muito ruim e aí é muito difícil a gente conseguir dar um tratamento, um segmento para colocá-lo dentro da sua integralidade. E além desse campo de poder e força que você fala, muitas vezes a construção do homem eu não posso passar necessidade, seja econômica, seja em termos físicos, eu tenho que prover minha casa, eu tenho que aparentar para as pessoas que eu não tenho vulnerabilidade nenhuma. Por isso que eu falei da figura do super-homem. E aí sempre vê nesses produtos culturais, seja filmes, séries, esse modelo, né? Do homem forte, do homem destemido, do grande herói que conquista o mundo e que não tem nenhuma dificuldade. E aí, quando o menino está sendo socializado nesse tipo de modelo, gera uma dificuldade interna enorme quando ele descobre que ele é falível, ele erra, ele é imperfeito, né? E dói por dentro. Por isso que ele é companheiro, esse livro aqui, eu gostei muito desse livro, pra falar a verdade. Aqui, ó. Bem interessante esse livro. Tá me ajudando a trabalhar minha masculinidade doente também, né? Porque todos nós temos. Por isso que eu tô falando do negócio da casa espírita, por causa disso. Porque nós fazemos as coisas e achamos que não fazemos, né? De vez em quando o Gilberto Gil canta aquela música Super-Homem dele, sabe? Também é boa também. Relaxa, né? Que aí você fica no modo relaxa. Ô André, a Eva Sueli Santos da Corte, ela pediu para você repetir a pergunta que você fez, que você não deixou escrito no slide. Não, eu acho que eu já sei ela de cor.
A primeira delas é a questão, e aí, dentro das casas espíritas, essa estrutura, esse sistema patriarcal, como ele se expressa dentro da casa espírita? Nas diretorias, o João já citou, as mulheres muitas vezes não querem pegar o... Por quê? Por causa do sistema patriarcal. Não, eu sou dona de casa. Eu não tenho outras habilidades, então eu não posso fazer nada, não posso coordenar nada, sabe? E aí, os desafios que tem para um governo, uma administração de uma casa, ela não se apropria da sua própria força, da sua própria capacidade de organização. O sistema patriarcal faz isso. A mulher começa a acreditar que ela não tem condições de pegar nenhuma coordenação, porque ela faz um serviço que não tem um status ampliado dentro da sociedade, né? Então também tem que quebrar isso também. Você é dona de casa, então você é boa para fazer isso. Boa para gerir recursos, boa para construir um plano que seja de relacionamento mais saudável, mas que seja também ordenado. Ela tem habilidades, né? André, eu estava conversando tempos atrás, né, com uma amiga minha, e aí ela estava no movimento. Eu tô num movimento que, assim, saiu, né, no Twitter, esse movimento de que as mulheres que estavam sofrendo assédio... Tem uma máquina aqui atrás agora. Tava sofrendo assédio. Tava postando no Twitter esses relacionamentos que tiveram. Aí eu tava acompanhando, e aí eu questionei ela sobre o tão difícil, né, juntando esse momento social que o mundo está vivendo no Brasil, que o mundo está vivendo, de provações de valores, o advento da tecnologia, porque agora todo mundo conhece todo mundo, e a tecnologia voltada para o social, né, exerce um poder muito grande, socialmente falando. E aí eu tô falando só, Gabi, nesse momento, meio que é difícil, né? No caso, exercer o papel de homem, porque praticamente você não pode errar. Você não pode errar. Então, quando você reencarna para o planeta Terra, que é um lugar que você vem para resgatar várias coisas que você errou, e para você resgatar isso, você acaba errando algumas coisas, né? Alguns fatos, então você não pode errar. E eu acho que eu não fui feliz nessa parte argumentativa, por isso que eu vou até mandar essa aula para ela. Fora daquela conversa que estava tendo, então, escuta a aula. Mas, praticamente dessa maneira, quando terminar de conduzir isso daí. Bom, então, dessa maneira, eu falei para ela, eu falei só... O homem em si, ele tem que continuar errando porque faz parte do processo. Mas também é uma ausência muito grande de conversa. De conversar e da pessoa, homem, entender o seu papel atual, né? E se desvestir, né? Tirar essas educação que vem se prolongando durante muito tempo. Eu entendi. É interessante como essa masculinidade ela se expressa de diversas formas, né? Essa adoecida, né? Você falou da questão do assédio, e mesmo falando de relacionamento mesmo, homem e mulher, né? A exigência do homem para essa primeira chegada junto à mulher, principalmente quando é uma mulher que você gosta, né? Eu vou falar de relacionamento agora bem... Né? É bem difícil. E aí... experiência pessoal de diversos amigos que começaram, por exemplo, num caminho de alcoolismo, por exemplo, a partir desse primeiro passo. Eu não contacto com as minhas emoções de uma forma equilibrada, e aí eu vejo a presença feminina que me toca, me afeta, e me gera medo e curiosidade ao mesmo tempo de criar um relacionamento, e aí eu tenho que utilizar do implemento químico para chegar na pessoa para conversar com ela. Olha a masculinidade tóxica funcionando aí. Em vez de eu me colocar na minha posição de fragilidade, realmente eu tenho vergonha. Então eu tenho vergonha, que nem você falou que você conversou com a pessoa, né? Eu vou conversar então, vou mostrar minha fragilidade. Se eu tenho vergonha e sou imperfeito, eu vou mostrar o que é o imperfeito, o que é frágil dentro de mim.
Eu tenho medo de conversar com você. Né? Eu tenho vergonha, porque você me afeta. E aí talvez a gente mude essa configuração em conjunto e não seja uma coisa tão doída, porque para o homem também é doído. Uma das coisas que eu já conversei com diversas amigas mulheres é isso também. Para o homem é doído. Porque o homem, ele, dessa perspectiva do caçador, né, e dessa leitura da masculinidade tóxica que tem que se lançar conquistando mulheres, muitas vezes ele gosta de algumas pessoas e não tem um resultado adequado que ele gostaria de ter. Isso gera dor, gera sofrimento, gera cisão, gera angústia interna. Gera um sentido de menos-valia. E muitas vezes desperta em alguns homens o desejo de ficar cada vez mais isolados das mulheres. E mesmo por projeção de violência e agressividade com elas. Já que eu não posso tê-las, eu machuco, eu odeio, eu crio conflito, eu brigo, eu finjo que elas não representam nada na minha vida. O André, Né? sabe que tipo de dor tem chego pra gente, profissional de saúde, que tem causado assim, bastante transtorno? É estupro masculino. Também. Olha como que é dolorido. Porque aí, você fala isso em sociedade, todo mundo vai rir. Ah, não existe isso não. Não existe isso não. Homem. Não, mas você vê que a leitura da masculinidade adoecida é essa. Né? Que as mulheres também têm. Não existe nada não. Que isso? Como é que existe isso? E aí, olha só o grau de sofrimento. Além de passar pelo processo, ainda ter gente que não compreende o processo por qual ele passou. E fala, nada, você que é bobo. Ainda chega para chegar para você que é bobo. Você devia ter aproveitado a situação. Olha como é difícil também ser homem. Não é tão fácil assim, não. Só para concluir em si, quando você quando lá no começo do assunto, você falou que a mulher ela que é responsável, né, na grande maioria das vezes, por introduzir essa educação no lar, né, e educando o homem. Nas sociedades tradicionais, quase 100%, eles são socializados com as mulheres. Mas é engraçado isso. Aí, só para comentar o que eu estava falando, aí você é educado, muitas vezes educado por esse sistema patriarcado, aí quando o jovem sai para o mundo para descobrir o mundo, e aí comete esses erros, porque o cara é jovem, então vai ser quase inevitável ele ser perfeito no que ele for se propor a fazer, acontece isso, dele ter essas falhas, e ainda mais a sociedade vem, pau, e bate. Então, são várias cargas a mais, né? O João perguntou para mim desse modelo de masculinidade nova, né? Eu lembro que agora, estava passeando com um cachorrinho hoje de manhã, eu estava pensando nesse modelo de masculinidade nova como uma figura de Francisco de Assis. Né? Porque Francisco de Assis era esse homem novo, além do tempo dele na Idade Média, que o pai dele olhou para ele e falou assim, não, você não quero. Porque o pai dele projetou para ele poder, fama e sucesso. E ele ficou nu na frente do pai e falou, não, essas roupas que você tem aqui, eu não quero nenhuma delas. Eu vou fazer outro tipo de formatação. E aí, era um homem que sabia expressar emoções, sabia expressar amor, sabia chorar com o outro. E era olhado por todos que estavam ali naquele entorno, é um maluco. Esse é maluco. Por quê? Uma masculinidade que vai além do seu tempo. A masculinidade de Jesus também, assumindo esse papel, apesar de espírito puro, é também uma masculinidade além do seu tempo. Né? Joe, a Edna quer falar. Eu ia falar isso agora, que a Edna quer falar. Vocês estão tomando pra eu, a água acabou, até a água acabou. Ai, meu Deus do céu. Vai, Edna. André. Oi, pessoal. Oi, Edna, beleza, garota? Joia? Graças a Deus. Bom demais. Vou voltar à primeira pergunta que você fez. A questão da mulher na casa espírita, a mulher no movimento espírita. Isso o João me conhece e sabe que, às vezes, você, de uma certa maneira, nessa sociedade patriarcal, você, de uma certa maneira, tem alguns momentos que você vai ter que ir com afeto, mas tem momentos também que o lado masculino também vai ter que imperar. Isso tá? E isso não é fácil, André, porque isso também causa uma certa dor na mulher, ela também causa desgaste, e como é que você também é vista, né? E às vezes você tem que saber, e muitas vezes, e aí, André, uma coisa que eu falo que é mais difícil, mulher machista.
Uhum. Porque você sabe, tem mulher que, às vezes eu fico participando das reuniões, eu morro de rir. Se uma mulher dá uma sugestão, as companheiras caem de pau. Mas às vezes é a mesma sugestão, só trocou as palavras porque foi feito por um homem. Ah, mas que maravilha. Então eu falo assim, o pior machismo para mim não é do homem, é da mulher, sabe? E isso é dolorido. E aí o João sabe como é que já participou de reunião comigo, vira e mexe, participa, e ele sabe que de vez em quando, eu dou os ataques. Tem que dar Aí, as cortadas. não, aí, você sabe, o último ataque que eu dei, eles passaram a me respeitar um pouco mais. Entendeu? Eu falei assim, não, poxa, se eu não falar nada aqui, eu sou invisível? Eu não tô aqui invisível, não, mas espera aí. Literalmente, eles estavam me cancelando. E eu fui vendo aquilo. Teve um dia que eu virei para eles e falei, opa, espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Então, dentro da casa espírita, ainda é difícil. As mulheres que assumem a direção de casa espírita, não é fácil, André. Uhum. Elas enfrentam uma dificuldade muito grande, porque isso já está tão, como você colocou, está tão enraizado, que eu vou te falar com você, nós ainda vai ter que passar, acho que o mundo de regeneração ainda vai passar por isso ainda, vai ter isso, eu acho que a gente ainda vai ter um período, eu brincando um pouquinho, eu acho que o período de regeneração vai ser justamente para isso que você falou, para a gente entender um pouco mais o que é um espírito que vem no corpo feminino e um espírito que vem no corpo masculino, e que isso vira e versa. Você acha que tem hora, porque eu tenho certeza que eu já tive várias reencarnações no corpo masculino. Inclusive, a minha vida me mostra isso. E tem hora que esse lado aflora, né? Só te falando, não é fácil. Nessa encarnação é um desafio para a mulher estar dentro de direção. É uma coisa que nós vamos ter que melhorar no tempo, né? As instituições, para poderem... Com certeza, né? Eu acho que é estudos como este, que talvez, que a gente vai estudando, vai ouvindo, e isso, de uma certa maneira, vai mexendo com a gente e vai fazendo a gente mudar. André, posso falar uma coisinha? Oi, Pedro. Pedro, tudo bem? Eu não conheço praticamente ninguém, só o André, ele me convidou e eu estou muito feliz de ter participado, porque realmente é um tema importantíssimo, né? E eu ouvi agora essa menina aqui, a Edna Prudence, falar, e fiquei lembrando da evolução nossa, entendeu? Desde Moisés, chegando a Jesus, e depois o Allan Kardec. Então, as coisas, a nosso ver, elas não acontecem num piscar de olhos. São longos e longos e longos anos, várias reencarnações. A Edna está falando aí, e eu assino embaixo, ela falou com propriedade, é isto mesmo que ocorre, essa situação ela é presente em muitas sociedades, em muitos segmentos religiosos, não é só no segmento espírita. Então, quem que nós vamos falar? É melhor a religião espírita, a católica, a budista? Ou não? Cada um está evoluindo. Então, quando nós estamos num grupo de centro espírita, que temos essas diversidades, todos nós temos um grande valor ali, e nós não estamos presentes à toa ali. Nós estamos presentes para trazer a nossa colaboração, aceitar o outro com o ponto de vista, entendeu? E entrelaçando as questões para nós irmos melhorando até um ponto que nós chegarmos e acabarmos com esse machismo. Mas eu queria deixar uma coisa aqui diferente, que eu também sou um machista doente. Também sou, entendeu? Não sou diferente, sabe? Carrego essas coisas todinhas ou quase todas que foram ditas aqui, essa questão. Mas estou presente aqui nesta reunião, dou os parabéns dessa grande reunião, e nós estamos tendo essa luz aqui, que o André leve para as outras unidades, entendeu? Com esse potencial que ele tem, né?
a felicidade que nós temos de ter o André aí do lado, que nós possamos levar essa reunião para outros, igual acho que foi o Diego que falou, para outras pessoas. Por quê? Porque isso vai abrindo devagarinho. Quando? Não sei. Daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 300, daqui 1000, não importa. O importante é fazermos. O importante é produzirmos. E eu vou produzir isso em mim. A partir disso agora, eu vou tentar produzir isso em mim. Entendeu? Para que eu possa me melhorar. Na próxima que eu venho, eu já venho melhor um pouco. Se eu vou vir do sexo masculino, se eu vou vir do sexo feminino, isso não importa. Entendeu? Isso é outra circunstância. Então, eu estou bastante feliz. Estou, assim, mais sentindo jubilado, entendeu? E muito bom, gostei demais, e é isso mesmo. Só deixo essa colocação aqui, que as coisas, né, de Moisés a Jesus foi um grande passo, grandes profetas, grandes irmãos nossos trabalharam, passaram vexames, uns sofreram de uma maneira, outros sofreram. De Jesus para cá, a mesma coisa. Então, nós estamos neste barco. Entendeu? Nós estamos nesse barco e vamos crescendo devagarinho, uma hora tropeça, uma hora escorrega, uma hora cai, outra hora levanta e nós vamos. Muito obrigado, viu, a todos. Falou, Pedro. Opa! Uai, João, você tá sem fala aí. O André, o Orlando aqui, ele falou, até quando... André, até quando você fala em estado doentio do ser masculino, podemos falar do espírito não violento? Evoluído, perdão. Evoluído. Ah, não. Com certeza dá para colocar e pensar em termos de classificação dos espíritos, sim. Quanto mais eu ascendo, quanto mais eu evoluo, mais eu tenho entendimento que a construção de um corpo físico como encarnado é algo circunstancial. Eu vou trabalhar nas esferas da masculinidade de determinada forma, adquirindo um certo campo de virtudes, vou trabalhar no feminino com outras virtudes, até que eu passe, por exemplo, de espírito imperfeito para um bom espírito, para o espírito puro, onde eu possa conciliar esses dois planos de oposição, né? Gerando que, por isso que eu falei do conceito de homem integral da Joana de Ângeles, é isso, né? A projeção de um Jesus, mesmo como encarnado no planeta Terra, é alguém que vai além das faixas de masculinidade e feminilidade, é o ajuste integrado, né? Não tem muitas essas linhas opositórias de ou mais de um, menos de outro, não. É algo igual, né? Uma estrutura bem equilibrada. Nosso caminho é do equilíbrio interior, né? Opa, vai lá. Acho que por questão de tempo, né? Do Mazi, e agora que todo mundo tá se envolvendo. O povo animou na hora que acaba. Mas aí eu acho que a Mônica quer falar e a Udi. Aí vamos nessa sequência, nós já encerramos. Quem? Mas fala a Udi é primeiro. Quem é bom? Pode ser a Udi a primeira, depois a Mônica? Eu adorei. Adorei, André. Falei muita bobagem, não, Udi? De jeito nenhum. Você sabe que eu tava pensando. Invejando só o seu chazinho aí, né, cara? Capaz. Ah, você quer emprestado? Não, chá não. Aqui tá até frio também, eu gostaria. O chazinho, aquele chazinho ali, aquele animador aí que você tava aí. Esse estimulante que você tava aí. Então, mas tá disponível, viu? Eu vou em Campinas buscar, hein? Seja bem-vindo. Mas eu estava pensando no Nietzsche, ele fala do super-homem. Uhum. E ele conhecesse você, ele ia estar muito confortável. É verdade. Que é engraçado esse conceito tá lá no... assim falou Zaratustra, né? Que dá esse conceito. Aquele modelo lá do equilibrista, né? Entre dois pontos, ele fala que o super-homem é aquele que consegue, né, o domínio do processo. Ali. Nós, da fase humanidade, estamos lá equilibrando, né? O Honório, ele era muito legal. O Honório utilizava essa figura do Nietzsche, falava: o super-homem vive no futuro da raça. Entendeu? Então, aí é outro tipo de leitura, né? O super-homem é aquele que supera essas limitações humanas e se constrói como alguém nessa polaridade integrada no futuro. É o homem integral. Então, por isso que ele vive no futuro da raça. Francisco de Assis vivia no futuro da raça. Jesus no futuro da raça. Por isso eram considerados loucos, perturbados, alienados, né? E por isso a masculinidade doentia, porque na realidade quem mata essas pessoas e destrói esse tipo de profeta é a masculinidade doentia, né? Ele é bom, não pode viver. Porque Jesus toca a todos que estão ali no ambiente junto a ele da Galileia e da Palestina.
Toca positivamente? Não. Um Anásio Caifato fala, olha, esse cara é complicado, manda matar. Não rola. Com ele aqui não tem jeito. É isso, né? Esse plano dessa construção de poder e domínio, ele afeta o meu campo de poder, meu status, ele tem que ser destruído. Cada vez mais nós vamos ter que desfazer isso, né? Esse grande... Mas eu gostei. Parabéns, viu? Parabéns. Ah, que bom. Se eu falei alguma bobagem, depois você me fala. Fica de exercício lá, hein? Para casa, ele tem que parar a casa. Vai pensando, olha para casa do espírito e fala assim, ó, você tá complicado. Eu também tô um pouquinho, mas vamos tentando, que nem o Pedro fala, né? Vamos construir diferente. Mônica? Oi, Diego. Oi, André. Na verdade, eu sou... Mônica, beleza? Oi, André. Olha como é que você tá bom? Eu só mudei aqui o meu microfone, aí deve ter dado a impressão de que eu tinha pedido a palavra. E não mas não pedi não, e não é por falta de ter o que conversar. É muita coisa, parabéns pela sua explanação, já que eu acabei assumindo aqui a palavra, né? E eu só fico aqui muito querendo, e aí eu já vou falando com o Diego, com o Marta, querendo muito que a gente tenha assim, uma segunda edição do estudos.com para a gente se aprofundar em assuntos como esse, né, André? Você trouxe assim, uma abordagem histórica perfeita, né? Nos trazendo, né, perfeita nesse sentido, nos trazendo toda a condição necessária que a gente precisa agora para refletir sobre os nossos posicionamentos, tanto masculinos quanto femininos, ou de uma masculinidade, de uma feminilidade, né? E então, a partir dessa conscientização, esse segundo passo, talvez a gente possa se aprofundar ainda mais num segundo momento, André. E aí, como é que a gente faz para começar a vencer isso, né? Quer dizer, acho que muita coisa a gente já está fazendo, né, para começar a vencer. E fazer, quem sabe, uma análise, em que ponto que a gente está e, a partir daqui, como é que a gente pode se aprimorar ainda mais. Muito obrigada, viu, pela sua explanação, foi muito bacana. Obrigado, Mônica. Grande abraço. Bom, e o pessoal já falou que não, e que ele ia bater em você, e é isso, então, a respeito do caso Nietzsche, né? Quem vai bater em mim? Não bate em mim não, pelo amor de Deus. Não é esse palhaço, não. André. Eu tô querendo bater em mim, já faço assim. Tá falando em bater, eu lembrei do lado masculino da mamãe com a varinha de folha de goiabeira atrás de mim. É isso mesmo, essa leitura mesmo. É verdade. As varinhas de marmelo, né? Ou do professor que joga o apagador, tem a palmatória também. Né? São os modelos. Né? André, muito obrigado. Cara, a aula foi sensacional. Valeu, obrigado a todo mundo aí. Contribuiu. Muito bom. Assim, e obrigado a presença de todos também, hoje. E, Martinha, pode fazer o encerramento? Apesar do assunto ser masculino, vamos pedir à Mãe Maria Santíssima que abençoe o aprendizado, que ele esteja claramente nos nossos pensamentos, nas nossas ações, e que a cada sábado possamos ser pessoas melhores com todo esse material que estamos estudando. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e no momento do nosso desencarne, que assim seja. A próxima aula é? Homossexualidade. Homossexualidade. O Brasil Fernandes, muito bem. É isso aí, gente.